olhar para a palavra de Deus, nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de João, e a série é intitulada Para que Creiam. E esse tema, ele é baseado em João capítulo 20, onde fala ali para nós sobre o propósito para o qual o Evangelho de João foi escrito, que é para que as pessoas, em conhecendo o conteúdo desse Evangelho sobre Jesus, possam crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador. E nós estamos no capítulo 1, hoje vamos fechar esse capítulo, é a quarta mensagem da série, e a quarta mensagem no capítulo 1. Nós vamos estudar hoje sobre um personagem que aparece aí no final desse capítulo. Nós vamos falar sobre Natanael, e nós vamos ver sobre esse tema, alcançado pelo Evangelho, com L soli, tá? O texto é João capítulo 1, versículo 43 a 51. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no telão. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Alcançado pelo Evangelho, nós vemos aí no texto a história de Natanael e a história de vários homens que apareceram já no contexto anterior, que foram alcançados pela boa notícia, pela mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós temos Jesus, então, se revelando, o Verbo de Deus, começando o seu ministério terreno, e João Batista sendo o precursor do Messias. João Batista aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, ali no Rio Jordão, mostra para as pessoas: olha, ele é o Cristo, vocês devem segui-lo, envia seus discípulos para seguirem a Jesus. Nós já vimos sobre isso. André, que era discípulo de João Batista, foi o primeiro discípulo de Jesus. Depois André levou Pedro a Cristo. E aí nós vemos uma sucessão de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. O próximo a ser alcançado no capítulo 1 foi a pessoa de Filipe, que aparece aí. E depois Natanael, e assim o Senhor Jesus vai chamando pessoas para o Evangelho e pelo Evangelho, e vai formando a sua equipe ministerial para, através dela, cumprir a grande missão de Deus e resgatar o pecador no mundo e salvar, então, vidas. Nós vamos ver aí nessa passagem bíblica como que Deus alcança pessoas, como pessoas são alcançadas pelo Evangelho, como alguém é tocado pela graça de Deus. E nós vamos ver o seguinte, que em primeiro lugar, para alguém ser alcançado pela graça de Deus, ou pelo Evangelho que salva de Jesus Cristo, Deus ele usa meios para que pessoas sejam alcançadas. E um dos meios que ele usa é chamando, enviando, usando mensageiros, pessoas que vão
proclamar o evangelho em todo o mundo. Pessoas que, em primeiro lugar, foram alcançadas pela graça, foram impactadas com o poder do evangelho de Cristo e agora decidiram não ser represas da graça do evangelho, represando para si mesmas o conteúdo, o poder transformador do evangelho, mas decidem ser canais através dos quais a graça de Deus, o evangelho, flui em direção de outras pessoas que também precisam conhecer a Cristo. E nós vemos isso na história aí que nós fizemos a leitura. Nós encontramos aí Filipe sendo alcançado por Cristo. Filipe, ele era de Betsaida, junto com os outros 2 discípulos de João Batista, que já tinham sido alcançados pelo evangelho, André e Pedro. Também João, o apóstolo, aparece nesse texto. E esses homens, eles eram pessoas comuns, pescadores. Eles eram dessa cidade cujo nome significa casa de redes, porque ali haviam muitos pescadores, pessoas que lidavam ali no Mar da Galileia, tirando daquele mar o seu salário, o seu sustento para o seu dia a dia. E nós vemos então Filipe sendo alcançado por Cristo pelo Evangelho. Jesus apareceu ali a Filipe, o chamou. Filipe entendeu que Jesus era o Cristo e começou a segui-lo. E a primeira coisa que Filipe fez foi, como André, ele foi atrás de alguém. Ele se tornou agora um mensageiro missionário. Então ele vai atrás de Natanael, que provavelmente era um amigo de Filipe. Nós encontramos algumas duplas entre os discípulos, alguns amigos ou até irmãos de sangue, como André e Pedro, como Tiago e João, e também nós vemos aí uma dupla que talvez fosse muito chegada, que era Filipe e Natanael. Filipe, então, foi o primeiro a ser alcançado, e agora, então, ele vai atrás do seu amigo para levá-lo a Cristo, ou levar a mensagem de Cristo para o seu amigo. Aqueles homens que eram pescadores, que estavam acostumados a lançar as redes no Mar da Galileia, agora se tornaram a rede de Deus. Os homens que lançavam todos os dias as redes para extraírem o peixe, o sustento do mar, agora Jesus os chama, eles deixam as redes e agora se tornam a rede de Deus a ser jogada nesse mundo para capturar aqueles aos quais o Senhor quer salvar. Então nós vemos Filipe aí levando Cristo a Natanael, ou a mensagem do Evangelho para Natanael, e Deus cumpre a sua missão alcançando pessoas, usando a mim e a você. Nós encontramos aí no capítulo 1, como eu já falei na mensagem anterior, um método muito simples e eficaz de levar pessoas a Cristo, que é o 1 a 1. É você ir até o seu amigo, você ir até o seu parente, você ir até alguém conhecido e você então evangelizar, você falar de Cristo, do amor de Cristo para essas pessoas. A igreja, ela não pode ser, como eu já li uma vez uma frase, um clube de iates. Então, você olha para alguns lugares chiques do mundo e você vê aquelas embarcações e pessoas ricas, aqueles iates ali parados, e as pessoas estão correndo tanto atrás de dinheiro, as pessoas que têm esses iates, que elas não têm nem tempo de desfrutar do iate, e essa é uma ironia, e o iate fica ali parado num clube, algo caríssimo. A igreja não deve ser um clube de iates. A igreja tem que ser uma frota de barcos de pesca, saindo para todo mundo, como Filipe fez, como André fez no contexto, como João Batista fez, levando esse evangelho poderoso, lançando a rede do evangelho para que pessoas conheçam mais e mais de Cristo. Você foi alcançado pelo evangelho através de um Filipe, alguém que chegou e falou de Jesus para você.
ou através de um João Batista, de um André. E agora cabe a você, como se fosse uma corrida de revezamento, de bastão. Alguém levou o bastão para você, agora você está com o bastão do Evangelho, você passa para outro também poder conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos então aqui Filipe alcançado pela graça, agora levando o Evangelho para Natanael. E é interessante que Filipe tomou a iniciativa. E se a gente quer ser mensageiro de Deus, usado por Deus, e toda a igreja deve ser, essa não é uma missão só para líderes, para pastores, para missionários. Todos têm o chamado de irem e pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós vemos aí que Filipe tomou a iniciativa, ele foi intencional, ele foi até o seu amigo e falou de Jesus Cristo. Filipe também não foi chato para proclamar o Evangelho, ele não entendia que ele tinha que fazer isso na marra, forçando Natanael a se converter, a seguir Jesus. Quando nós vamos ver no texto, Natanael deu uma resistida ali, entendeu que a princípio não era Jesus o Messias, o Filipe não ficou brigando, entrando em discussões tolas e infrutíferas. Ele simplesmente disse: ô Natanael, então vem e veja, venha comigo e veja se esse Jesus é realmente o Salvador, é o Messias que nós esperamos. E esse venha e veja de Filipe, para nós hoje em dia, seria o seguinte: olha, se a gente pregar o Evangelho para alguém, essa pessoa está incrédula, não estiver acreditando muito, não entre em discussões, não brigue. Isso não leva a nada, porque a salvação de pessoas não cabe a nós. Isso é obra do Espírito Santo, mas nós somos os canais, os mensageiros, os instrumentos. Nós temos que dizer: vem e veja, no sentido das pessoas verem na nossa vida. Olha na minha vida, veja o que Cristo fez em mim, como Ele me salvou, quem eu era, o que Ele tem realizado no meu viver, a minha nova vida. Ou você pode entender que vem e veja seja o seguinte: olha, você quer ir na igreja uma vez comigo? Você quer conhecer melhor a Jesus Cristo? Me acompanha, venha e veja o que Cristo pode fazer e quem Cristo é. Ou então esse vem e veja hoje para nós, que Filipe disse para Natanael como mensageiro, seria o seguinte: você não quer conhecer um pouco mais a Bíblia? Quer estudar a Bíblia comigo? Quer que eu fale mais de Jesus? Quer ir em casa? Quer se encontrar na hora do almoço aqui da empresa e a gente, pelo menos uma vez na semana, conversar um pouco sobre o Evangelho? Venha e conheça. Então, nós vemos aí Filipe sendo o mensageiro do Evangelho a Natanael. E a obra de Deus, Deus alcança pessoas pelo Evangelho e para o Evangelho através de Filipes, através de você, através de mim, através de nós. Filipe era um homem comum, como eu e você, de carne e osso. Um homem pecador, mas aprove Deus chamá-lo e usá-lo para alcançar outros. Deus ele usa também para alcançar pessoas para o Evangelho e para o seu reino de glória, a sua própria palavra. A palavra de Deus é poderosa, ela é suficiente para levar alguém a entender o Evangelho e levar alguém a ter um encontro com Cristo. Nós encontramos no texto aí que quando Filipe foi até Natanael, levar o Evangelho, falar da mensagem de Cristo, que ele achou o Messias, ele falou da palavra de Deus para Natanael. Eles eram pessoas que entendiam sobre o Antigo Testamento, eram discípulos de um rabino, discípulos de João Batista, e então eles estavam procurando conhecer melhor a Deus. Eles liam o Antigo Testamento. Por isso que, quando Filipe chegou até Natanael, Filipe disse: olha, nós encontramos aquele sobre quem os profetas e a lei dizem. Ele foi falando da palavra de Deus. Olha, aquilo que a palavra de Deus prometeu, nós encontramos, que é o Messias. Filipe, ele fez essa afirmação por quê?
Porque todo o Antigo Testamento e toda a Escritura aponta para um centro, tem um tema central principal. Qual que é o principal tema da Bíblia? É Jesus, é a cruz, é a obra de Jesus para a redenção, é a sua vitória sobre a morte, a sua exaltação, é a glória de Cristo, é a glória de Deus. Esse é o tema central. Então Filipe leva para Natanael o seguinte, a palavra do Senhor, olha o que a palavra diz, olha o que os profetas disseram lá no passado. Olha o que Isaías, eu fico imaginando, ele trazendo a memória ali, trazendo para Natanael as escrituras do Antigo Testamento, o que os profetas haviam dito sobre Jesus. Olha, agora ele está aqui, está se cumprindo as profecias. Olha o que a lei dizia sobre o Cristo. Cristo cumpre toda a lei. Nós vemos no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava com os seus discípulos, os mais chegados, nós vemos de um lado que Moisés apareceu e do outro lado Elias, como que representando os profetas e a lei, e Cristo no centro, como uma indicação de que Cristo no centro é o cumprimento de toda a lei e os profetas. Tudo que foi escrito na Bíblia aponta para a cruz, para Cristo, para a vitória de Jesus, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos nas Escrituras Sagradas a revelação do plano da salvação, a revelação de quem é Jesus, do amor de Deus em Cristo, como o homem pode ser salvo. O Evangelho é revelado pela palavra. Deus, para alcançar pessoas, Ele usa a sua palavra poderosa para transformar vidas, para que pessoas conheçam a verdade e sejam libertas do engano, da mentira, sejam libertas do pecado e possam se encontrar com Jesus Cristo. Se tem uma palavra que nós temos que pregar como mensageiros, é o que Filipe fez. É levar a Bíblia, a palavra de Deus, apontando sempre para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo que salva. Preguemos a Cristo, continuemos sendo uma igreja que prega Jesus Cristo, pregando a palavra do Senhor, porque é essa palavra que vai gerar fé no coração das pessoas. A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, para um pecador chegar ao entendimento de Deus, do Evangelho e crer, nós precisamos continuar pregando o simples, sem invencionices, sem colocar no meio da mensagem límpida, pura e poderosa do Evangelho contaminações humanas, filosofias humanas, autoajuda, qualquer outro tipo de mensagem que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho é suficiente, a palavra é suficiente para salvar o pecador que o Senhor quer alcançar pela sua graça. Então Filipe levou Natanael a pensar nas Escrituras, a ver nas Escrituras que Jesus é o Cristo, o Messias. Se você ler a Bíblia, se você ensinar a Bíblia para alguém, a palavra de Deus vai fazer a obra que tem que ser feita para alcançar o perdido. Eu me lembro de Martinho Lutero, que foi o grande reformador da igreja protestante. Lutero, quando foi perguntado para ele, e agora, o que nós vamos fazer para que a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a graça de Deus possa ser espalhada na Europa? Lutero, ele falou o seguinte, olha, solta o leão. Quando ele disse solta o leão, ele está dizendo solta o Evangelho, solta a palavra, deixa a palavra solta. Por quê? O leão é forte. O leão ele não precisa nem de defesa. O leão ele sai rugindo, ele mostra o seu poder, ele mostra a sua força. Nós só precisamos disso, meus irmãos, a igreja precisa disso. Como Filipe, pregar a palavra, soltar o leão, o Evangelho é forte, a palavra é poderosa para quebrar barreiras,
para livrar pessoas da ignorância espiritual, para tirar pessoas das trevas. Preguemos a palavra, porque é através da palavra que pessoas vão crer em Jesus Cristo. A palavra aponta para Cristo. Nós vemos pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho através de mensageiros, missionários, evangelistas, pessoas comuns, como Filipe, como eu e como você. Deus, ele usa a palavra dele, os mensageiros devem pregar a palavra, não seus próprios conceitos, não seus achismos, mas a palavra de Deus, porque a palavra aponta para Cristo e a palavra é poderosa, o Evangelho é poderoso para salvar. E nós precisamos entender que a salvação, Deus alcança pessoas sempre através da sua iniciativa. É a iniciativa de Deus a salvação de pessoas. Sempre Deus dá o primeiro passo. É sempre Deus que vem ao encontro do pecador. É Deus que usa o mensageiro. É Deus que usa a sua palavra no mundo. É Deus que vem ao encontro do pecador para salvar pessoas. Nós vemos isso aí no texto. Quando Filipe foi salvo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo achou Filipe. Foi o Senhor Jesus Cristo quem encontrou Filipe primeiro. E aí Filipe sai e vai falar de Cristo para Natanael. A Bíblia, ela sempre vai mostrar que a salvação minha, a sua salvação de pecadores, é obra primária de Deus. É Deus que toma a iniciativa para salvar aqueles que se extraviaram a partir de Adão, lá em Gênesis, quando houve a queda. Deus, antes de criar o mundo, ele já tinha tomado a iniciativa de salvar pessoas. Tem uma frase que diz assim, que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Antes de Deus criar o mundo, ele já tinha traçado um plano antevendo que os homens pecariam e se extraviariam na sua rebeldia. Ele já tinha decidido tomar a iniciativa de alcançar pecadores como eu. Então é ele sempre que toma a iniciativa. Nós vemos no capítulo 1 o Verbo sendo Deus, criando o mundo, se fazendo carne, vindo, habitando entre nós. Então ele toma a iniciativa de sair da sua glória, vir nessa terra, se fazer homem. E ele não só se faz homem, mas ele vem para morrer. Ele toma essa iniciativa para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. Ele deixa a eternidade, entra na história para resgatar a mim e a você. Depois nós vemos aí o texto dizendo que Filipe, que foi achado por Jesus, encontrado por Jesus, Jesus foi intencionalmente atrás de Filipe e o salvou. Filipe vai até Natanael e disse, olha, achamos o Messias, achamos aquele a quem os profetas e a lei dizem. E dá a entender às vezes que, então, Jesus achou Filipe, mas Natanael achou Jesus. Porque depois Natanael foi até Jesus e encontrou Jesus. Mas é sempre, antes da gente encontrar Jesus, é sempre Jesus que vem ao nosso encontro. Foi Jesus que veio primeiro para Filipe. Foi Jesus que veio a esse mundo salvar Filipe e Natanael, e a mim e a você também. Numa perspectiva humana, às vezes nós dizemos o seguinte, olha, encontrei Jesus. Como disse Filipe para Natanael, achamos Jesus, mas Jesus já tinha encontrado Filipe. E às vezes nós dizemos assim, olha, encontrei Jesus e o recebi como meu Salvador, eu o aceitei como meu Salvador. Mas antes disso, Jesus já tinha feito isso. Antes disso, ele já tinha me encontrado. E eu não poderia ter encontrado Jesus se ele não tivesse me encontrado primeiro. Eu não podia amar hoje Jesus se ele não tivesse me amado primeiro. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que tinha se perdido. Ele tomou a iniciativa. Jesus, ele diz que ninguém pode vir a ele se o Pai primeiro não enviar. É sempre Deus que faz uma obra primeira. É sempre Deus que age primeiro, cativando, atraindo o pecador.
Às vezes a gente fala, eu me encontrei com Cristo, eu achei Jesus, enfim, como Filipe disse para Natanael, mas eu fico imaginando que às vezes é como aquela brincadeira do pai com uma filha, como no caso eu em casa, quando a Ellen era um pouco menor, ainda ela gosta de brincar disso, mas aquela brincadeira de esconde-esconde de pai e filha, onde o pai ele fica num lugar que ele sabe onde ele vai ser, que ele vai ser encontrado. Ele não se esconde mesmo ali para valer. Ele fica no lugar em que ele sabe que a filha vai encontrar. Então Jesus aqui no caso, ele veio ao encontro de Filipe, e agora Natanael veio e encontrou, mas por que Jesus primeiro permitiu ser encontrado por Natanael? A salvação, meus irmãos, é sempre, em primeiro lugar, a obra de Deus, a iniciativa de Deus. Ele nos ama, Ele ama você, Ele vem ao seu encontro. Ele vem para te perdoar, Ele vem para te purificar, Ele vem para te resgatar, para te libertar, Ele veio para isso. Ele vem para achar você, Ele conhece você. Jesus ele disse para Natanael, olha, eu te vi lá debaixo da figueira, eu já te conhecia. Antes de Natanael conhecer algo sobre Jesus, Jesus já conhecia Natanael. Ele já conhece você, e já conhece você antes de você nascer. Porque Ele é o Deus onisciente, e Ele toma a iniciativa sempre para salvar o pecador. Se Deus não tomasse a iniciativa, nós não poderíamos ser salvos. Essa é a graça de Deus que nos alcança. Nós vemos também no texto aí algumas lições que eu gostaria de trazer, finais, para a gente pensar nesse texto e como a graça de Deus nos alcança. Nós somos alcançados por mensageiros que Deus usa, que pregam o Evangelho, mas eles são usados, pregam o Evangelho porque Deus toma a iniciativa e usa essas vidas para que nós possamos ter um encontro com Jesus como Salvador. E algumas coisas importantes aí, finais nesse texto, sobre o Evangelho, ou quando nós somos alcançados pelo Evangelho. O Evangelho, quando ele chega a nós, por iniciativa de Deus, através de pessoas que Ele usa, através da sua palavra, o Evangelho nos leva a uma decisão, a abandonarmos um preconceito. E nós vemos aqui em Natanael, quando Filipe foi até ele para levá-lo a Cristo, Natanael ele expressou, num primeiro momento, um certo preconceito à mensagem do Evangelho, uma certa barreira. Ele não foi se convertendo ali já de imediato, aceitando assim aquela mensagem de imediato, como é hoje em dia. Você prega para alguém, de repente essa pessoa não se converte a princípio, ou num primeiro contato com o Evangelho, como foi talvez com a grande maioria aqui. Talvez aqui ninguém, ou quase ninguém, tenha se convertido na primeira vez que ouviu o Evangelho. E Natanael não foi assim. Quando Filipe chegou até Natanael, Natanael agiu com um certo preconceito à mensagem do Evangelho. O Evangelho, para nós sermos alcançados por Ele, transformados por Ele, salvos por Ele, nós precisamos abandonar o preconceito e nos entregarmos totalmente para Cristo. Qual que era o preconceito de Natanael? Natanael, ele, diante daquela mensagem de Filipe, que Jesus era o Cristo, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o enviado de Deus para salvar, Natanael agiu com preconceito e desdém. Por quê? Porque ele disse assim para Filipe, olha, tem coisa boa que vem de Nazaré? Filipe falou assim, olha, o Messias que eu encontrei, que nós encontramos, que primeiro encontrou a eles, ele veio lá de Nazaré e é filho do Zé. É isso que diz o texto. Como assim? Filho de José e de Nazaré? Então aquilo expõe o preconceito de Natanael quando ele diz, pode vir coisa boa de Nazaré? Esse preconceito de Natanael, ele se dá por causa das questões ali contextuais da época dele.
As pessoas ali em Israel, onde eles moravam, as pessoas do sul de Israel, onde ficava Jerusalém, que era o centro religioso, essas pessoas olhavam para o norte, onde Jesus, ele passou o maior tempo do seu ministério e viveu, morou em Nazaré. Nazaré ficava no norte de Israel, na região da Galileia. As pessoas do sul olhavam para o norte com preconceito. Por quê? No sul é que estava a pompa religiosa. Os homens que se achavam naquele tempo moravam no sul e olhavam para o norte com preconceito. No norte também tinha Samaria, onde judeus estavam misturados com outras religiões e com outras raças. E o judeu que era do sul, que se achava puro na sua raça, olhava para o norte com esse desdém, com um preconceito, como se as pessoas do norte fossem pessoas inferiores. Então nós vemos ali esse tipo de preconceito vindo à tona, sendo exposto na vida de Natanael, porque Nazaré era naquela região. Mas aqui, de Nazaré, o Messias, tem coisa boa que vem de Nazaré, como se a gente falasse assim, pensasse num bairro da cidade que a gente olha meio com receio. A gente fala, ó, é de lá, é o nosso preconceito que está sendo exposto. Foi assim com Natanael. Ele agiu num primeiro instante com preconceito, e o preconceito muitas vezes vem por um desconhecimento, por ignorância nossa, por orgulho nosso. Ele não sabia que Jesus, apesar dele viver em Nazaré, crescer em Nazaré, ser o filho do carpinteiro de José, Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Se ele investigasse um pouco mais, se ele procurasse um pouco mais a verdade, ele não agiria com aquele preconceito, porque o preconceito vem assim. A gente julga as pessoas, a gente não conhece a vida das pessoas, a gente não sabe às vezes as coisas, a gente age por nossa ignorância e nós somos levados pelo preconceito porque nós não conhecemos muitas vezes as coisas como elas são. Se ele entendesse e olhasse mais um pouco, ele chegaria à conclusão, não, ele viveu em Nazaré, mas ele era de Belém, e se ele era de Belém, então ele é o Messias, porque o Messias viria da cidade de Belém, filho de Davi. E aí, quando nós lidamos com essas situações, no caso de Natanael, ele também cresceu no norte. Olha só que interessante. Ele era da cidade de Caná da Galileia, perto de Nazaré. E era menor até de Nazaré, a cidade de Caná da Galileia. Mas às vezes quando a gente sofre preconceito, humilhação, o que a gente quer fazer? A gente quer menosprezar o outro também, para a gente se sentir um pouco melhor. Então a gente trata preconceito com preconceito. E aqui nós vemos um homem levado por um certo preconceito, baseado numa ignorância que ele tinha, a, num primeiro instante, se fechar para Jesus. E trazendo aqui também para o Evangelho, às vezes tem pessoas, talvez aqui nessa manhã, ou pessoas lá fora, na universidade ou na faculdade, no contexto onde você vive, pessoas que muitas vezes se acham muito inteligentes, pessoas que se acham acima da média, acertas. Quando você fala do Evangelho, talvez elas vão ter um preconceito. Não, isso aí é coisa de gente que é fraca emocionalmente. Como disse lá Freud, a religião é para gente que é fraca psicologicamente, que precisa de uma muleta. Então isso não é para mim não, eu me garanto. E olha muitas vezes para o Evangelho como algo de ignorantes, de pessoas que não pensam. Porque pelo preconceito já vão se fechando para o Evangelho. Natanael, para ele ser alcançado pelo Evangelho, ele precisou ser corrigido naquilo. O Senhor Jesus Cristo tratou aquilo na vida dele. E ele precisou então abrir mão de um preconceito em relação ao Evangelho para se entregar por completo a Cristo. Talvez, quais são os seus preconceitos com o Evangelho? Você pode ser alcançado por Cristo a partir do momento que você abrir mão disso. E você crê de fato que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele tem uma vida abundante para você.
O Evangelho também nos leva a abandonarmos o ceticismo. Ceticismo é aquela luta para crer, é não acreditar, ok? Então, Natanael, ele, num primeiro instante, quando Filipe levou a mensagem de Cristo para ele, ele agiu com preconceito. Nazaré, como assim? Se fechando para a verdade. E agora nós vemos também que ele age com um certo ceticismo, ele não acredita de primeira assim que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Como eu já disse, nem sempre as pessoas elas vão crer num primeiro momento, num primeiro contato com o Evangelho. Às vezes as pessoas vão ficar céticas, elas não vão acreditar. Mas isso não deve fazer você desistir de pregar o Evangelho, continuar falando do amor de Deus. E aquele que você já falou de Jesus, entrega nas mãos do Senhor, ora por essa pessoa. Porque o Evangelho é poderoso, como aconteceu na vida de Natanael, na minha vida, na vida de tanta gente, para fazer com que o ceticismo, a incredulidade, seja dissipada. Nós vemos que um homem que, num primeiro instante, age com um certo ceticismo, não acredita, ele é depois impactado pelo poder do Evangelho. E ele é salvo. Nós temos outros exemplos na Bíblia, como Saulo de Tarso, que não só não acreditava no Evangelho, como combatia a igreja de Cristo e o Evangelho. Mas, de repente, num certo dia, a graça de Deus se torna irresistível para aquele homem, e ele então se abre para Cristo. E todo o ceticismo vai embora, e a fé salvadora penetra no seu coração a ponto dele crer. Eu me lembro da história de C.S. Lewis, a conversão dele. C.S. Lewis, ele foi um grande erudito, um grande pensador, professor, doutor em filosofia, e na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Escreveu tantos livros cristãos que nós lemos bastante. E o C.S. Lewis, ele era ateu, ele era um cético antes de se converter. Ele lutava para combater o Evangelho. Ele tinha lá um amigo, professor universitário, que talvez os irmãos já assistiram o filme lá, Senhor dos Anéis, que é o autor desse livro, que é o Tolkien. O Tolkien, ele era cristão e falava do Evangelho para C.S. Lewis, que era um ateu. E então um dia o C.S. Lewis começou a ler a Bíblia. Essa palavra que é poderosa, essa palavra que apresenta Cristo, apresenta o Evangelho, e que é como um leão, que é forte, que é poderoso, que pode transformar. E o C.S. Lewis começou a ler, mas para criticar. Na verdade, ele não cria. Começou a ler para mostrar o quanto era algo assim de ignorantes crer no Evangelho. Só que o Evangelho, ele é poderoso para ir quebrando as barreiras, os preconceitos, o ceticismo, a incredulidade. E o C.S. Lewis conta num livro chamado Surpreendido pela Alegria, sua experiência de conversão, quando ele disse que ele estava na escrivaninha dele, e ele estava lendo a Bíblia e de repente, sem entender, ele está no chão. O homem que lutava contra a fé, lutava contra o Evangelho, o homem que não cria em nada, aquele homem agora estava no chão. E ele relata essa experiência de que ali no chão, prostrado, chorando, ele percebe que estava vindo na direção dele aquele com quem ele não queria se encontrar. E aquele com quem ele não queria se encontrar, o venceu, o derrotou. Derrotou a sua incredulidade, suas barreiras, seus preconceitos para com a vida cristã, para com a mensagem do Evangelho. Aquele com quem ele não queria se encontrar, o conquistou pelo seu amor. E ele não resistiu, e ele se abriu para a graça de Deus e foi transformado. Ele abandonou toda a incredulidade, porque o Evangelho tem esse poder. Preguemos essa mensagem do Evangelho. Natanael, a princípio, lutou, mas ele foi vencido pelo amor de Cristo e pelo Evangelho.
Se você tem resistido, eu falo para você, continue lendo a palavra. Não se feche de princípio. Se você tem vindo na igreja, mas você ainda não crê, você está meio curioso. Eu quero ver o que esse pessoal acredita, eu estou meio curioso. E você ainda não crê. Eu digo para você, leia a palavra, leia o Evangelho. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Ele vai fazer a obra no seu coração. E um dia você vai poder também abandonar tudo aquilo que impede de você ter uma entrega real para Ele. O Evangelho nos leva a abandonarmos a religiosidade baseada no mérito ou na justiça própria. Nós vemos Natanael aí, um religioso. Ele estava debaixo da figueira e Jesus o encontra ali, o viu ali, e dizem os escritos que estar debaixo de uma figueira ou debaixo de uma árvore, provavelmente Natanael estava lendo a Torá, lendo o Antigo Testamento, as leis, ou os profetas do Antigo Testamento. Porque havia no Talmud, que era um livro de regras religiosas dos judeus, que um homem piedoso deveria meditar debaixo de uma árvore todo dia, fazer a sua devocional, e provavelmente ele estava ali lendo a Bíblia, ele era um religioso. Mas talvez ele estivesse buscando na religião, nas suas próprias obras, encontrar-se com Deus. Porém, o Evangelho traz uma outra mensagem. Não é o que você faz que vai te salvar, mas é o que Cristo fez por você. Eu não posso fazer nada para ser salvo, eu só devo crer, confiar que a obra de Cristo é suficiente para mim, que Ele realmente me salva, que Ele levou a minha condenação, que Ele me traz vida eterna. Quem fez a obra de salvação foi Cristo. E eu tenho então que abandonar os meus méritos, a minha justiça própria, a minha busca de querer agradar a Deus para ser aceito diante de Deus, porque isso nunca vai acontecer. E entender o seguinte, há uma boa notícia para mim, eu sou salvo através de Cristo, através do Evangelho de Jesus Cristo. E às vezes você precisa abandonar a sua busca por Deus no sentido de querer conquistar Deus ou a salvação pelas suas obras. Deixe isso. A salvação não é pelas obras, é pela graça, por meio da fé. É lógico que obras depois vão ser importantes até para mostrarem que realmente você foi salvo, uma vida transformada. Mas as obras não valem nada para a salvação. Natanael, ele era um homem religioso, mas ele precisou confiar em Cristo para ser salvo. Nós vemos no Evangelho de João que a salvação, ela não é só para a mulher samaritana, que estava lá com a vida toda arrebentada, não era só para o paralítico do tanque de Betesda, não era só para o cego de nascença, não é só para a mulher adúltera, não é só para pecadores que a sociedade dizem, olha só o que essas pessoas fazem. A salvação é também para religiosos como Nicodemos e como Natanael, que talvez entendem que a salvação é conquistada pelos seus esforços, pela sua performance religiosa. Mas não. A salvação já foi conquistada por Cristo e ela é dada gratuitamente para você que crê. E Jesus veio trazer isso para você. Você crê nisso? Abra mão da sua justiça própria, abra mão de você acreditar que você vai conquistar o céu. Ah, se você não correr para Cristo, você está perdido. Ele te ama e Ele oferece para você a salvação. Creia nele. E eu quero terminar dizendo que aqueles que são salvos pela graça de Deus, alcançados, abrem mão, abandonam preconceitos, abandonam uma vida construída em cima de obras para tentarem conquistar a salvação. Aqueles que de fato se abrem para Cristo e confiam nele, são pessoas salvas. Natanael finalmente creu, ele disse, olha, o Senhor é o Filho de Deus. Ele creu e Jesus diz, você crê assim? Só porque eu disse que você estava debaixo da figueira, você já crê? Então Jesus afirma que Natanael creu em Jesus Cristo. O Evangelho ele tem esse poder de levar um pecador, às vezes resistente, com preconceitos, duro, morto em delito e pecado.
O Evangelho tem esse poder de iluminar, de transformar, de trazer a fé redentora, salvadora, de mudar a vida dessa pessoa, levar a crer. Crer em Jesus e ser salvo. E o Evangelho tem o poder de nos levar a esperarmos muito mais, por muito mais de Cristo do que nós pensamos. Nós vemos nesse texto, finalizando, que Jesus ele diz, olha, você creu só porque eu te vi debaixo da figueira, mas eu digo para você que você vai ver muito mais, você vai ver os céus abertos e anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Você está crendo por causa desse negócio tão simples, mas você vai ver muito mais, eu vou fazer muito mais. Obviamente que Jesus estava falando ali da visão de Jacó lá no Antigo Testamento, quando ele tem num sonho a visão do céu aberto e uma escada entre o céu e a terra e anjos subindo e descendo. E Jesus está dizendo o seguinte, de uma certa forma, eu sou essa escada, eu é que ligo o homem pecador até o céu, eu vim fazer essa obra, e ele faz essa obra através da cruz. Só ele pode levar pecadores aqui da terra até o céu. Mas também esse texto ele pode estar dizendo para nós sobre o retorno de Cristo, onde ele virá cercado de anjos para buscar a sua igreja, o seu povo. E esse texto também ele pode dizer sobre alguma coisa relacionada a Hebreus capítulo 1, que fala que Deus envia os seus anjos para socorrer aqueles que hão de herdar a vida eterna. Ou seja, Deus está dizendo ali, Jesus está dizendo para Natanael, olha, você vai ver grandes coisas, você vai ver Deus movendo os céus e terra, você vai ver grandes promessas se cumprindo. Apenas se entregue realmente, apenas me siga e cresça no conhecimento. Ande comigo e você vai ver coisas grandes que eu vou fazer. E a palavra é a mesma para você. Talvez você esteja começando a seguir a Cristo agora. Talvez essas barreiras, preconceito, incredulidade já foram vencidas. Você está entregando sua vida para Cristo, o conhecendo como Salvador. Mas saiba que isso é só o começo. Isso é só o começo. Cristo tem o poder para transformar você. E você vai ver coisas grandes, o reino de Deus. Você vai ver Cristo exaltado, você vai ver Cristo reinando e você com Ele. Você vai ver Cristo retornando para reinar sobre todo sempre, com glória e com poder. Você vai ver na sua vida, na sua história, Deus manifestando o seu poder para a glória dEle na sua vida. Mas comece a seguir Jesus. E tenha uma sede por crescer, querer ver mais, querer entender mais, querer ter mais e mais experiências com o Salvador. Você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer na história da redenção, na história da sua vida. Vamos orar?